Motricidade. Vamos lá. Entre os critérios e a eficácia entre cálculos e medidas. E as medidas vai expor a eficácia de avaliações entre o domínio das suas forças e leis naturais. Então, quando falamos de força, é lógico que tem uma dimensão força trabalhista, força estatal, força explosiva, força e as suas dimensões que correlacionam, ok? Então, o resultado de uma força vai haver, ou seja, um gasto, um dispêndio de energia humana. Isso aí é um fato. Onde há uma força, há um dispêndio, propriamente relatando o corpo. Então, o campo materialista histórico e os métodos e os mecanismos, ou seja, entre levantar, assentar e as questões que nos traz uma natureza descrita que possa, paradoxalmente, nos trazer uma defesa irracional. Dizemos que eu não tenho força, mas dentro de nós há uma força muito grande, superior. Aí cabe a nós, temos a nossa comunidade histórica, ver o tipo, local e magnitude e as extremidades entre as experiências que ortogam o amor, a graça, e por aí vai, e essas eficácias entre a força e os meios motivacionais e as possibilidades de um aparecimento, nascimento entre direitos e deveres segmentares combinados entre uma nação que possibilita ser um corpo e os seus efeitos grupais. Pois bem, nesta organização injusta e justa, nos traz os meios, que eu sempre vou falar de novo, privados, e os meios públicos, que vai quantificar o movimento e a sociedade. O movimento na sociedade e o movimento da sociedade. Entre essas problemáticas, nos traz, lógico, quando movimentamos, preenche essa exigibilidade entre a natureza e os seus meios, encontros e confrontos na história. E questionamentos que mostram uma mesa presente e futura, e as universidades que clareia os critérios entre a ação moral e a invalidade e a validade universal. Nos traz um tempo livre, razoável, mas razoável ou algo impactante entre a intensidade e o extermínio dos nossos próprios sentidos ou sobrevivência, ou exterminar os nossos próprios sonhos e projetos. Pois bem, diante que há algo que venha projetar em teu consentimento, que busca o sentido duplo, o amplo, eclético, a palavra educare, nos traz uma preeminência de precisão em situação que todos venha a haver uma articulação, e essa articulação venha interdisciplinar, uma reconciliar as diferentes etapas de um aprendizado. Aonde há um aprendizado, vai haver consequências de morte. Isso são pontos de interrogativas, porque há vários aprendizados. Depende do lugar, o hábito, o espaço e a consequência. Para mim não é um aprendizado. Pode haver atos de aprendizados
invioláveis, mas deixa de ser aprendizado. O aprendizado nos traz a nossa própria vontade. Isso não foi um aprendizado, mas para ele foi um aprendizado e para ela. O que é aprendizado? Nos aponta, é um ato recíproco de trocas de saberes, e a comunidade é uma tomada de consciência, que não há consciência para ti, mas para ele é uma consciência de existência entre vários métodos que possam ocorrer um desrespeito, um respeito. O que é Estado? Nos traz um Estado, é um conjunto entre o espaço e tempo e situações que são vias atmosféricas que ocorrem limites em combates ou perplexidades entre a alma e o seu sujeito ligado ao ser e o suceder para ter. Lembramos que eu falei sempre sobre o espinha dorsal, o próprio Salomão, livro de Eclesiastes, ok? Ali o suceder, não é? O suceder é ser, e o suceder e ser, e vai consequentemente ter, entre ventos que sopram, horizonte, norte, oeste, traz escolhas, decisões diante de morais, que vai nos trazer uma comitiva reorganizadas e organizadas entre uma transparência e uma transformação. Pois bem, nesta consciência que possibilita ser ingênua para nós ou crítica para outros, traz uma consciência técnica entre os maus, os bons, os maus, que nos traz uma técnica social e compreensão entre o homem e a sua técnica de quê? Perigosa, e possa o quê? Ser um alarme entre um discernimento, uma discrepância, uma discriminação, depende de autores ligados à fisiologia ou à sociedade, nos pensamentos que vão integrar a figuração social e os motoneurônios. Pois bem, quando falamos de meio, a consequência é sobreviver, porque o meio vai nos trazer o quê? Alarmes, agentes imunológicos primordiais para haver uma inclusão ou exclusão. A lógica é essa, é escolha. Se eu quero um meio sobreviver, eu vou usar maneiras que possam diminuir os impactos que possam prejudicar os meios violentos e consolidar, reconciliar pacificações em pontes impactantes que possam ser técnicas ou não. Mas a técnica social, o gênero, nos traz uma vida entre o homem e a sua genética, o homem e a sua espécie, o homem e a sua semente, quando trabalha, ou a sua concepção de semente ligada à compreensão para compreender os efeitos entre a educação informal ou formal. Aí lembramos de Libânio, quando ele fala sobre educação formal ou informal, ou educação direta ou indireta. Ok? Essa redemocratização entre a especialização, entre a cultura e a corporeidade, entre a ciência humana e a motricidade humana. Esses campos projetistas que relaciona projetos, que são ideias, produções e reproduções, feedbacks, ou seja, playbacks, expressões humanas, corpos falados, corpos relatados, norteia compreensões de si próprio. E essa compreensão, você vai ter um campo interplanetário que resulta o corpo, a alma e o espírito. Mas o corpo, pensar, sentir e agir. Entre as contraculturas, os contrapontos. Os contrapontos é o quê? Ligado na terra ou no céu? Há esse conflito entre inferno e céu. Ou seja, entre as decisões entre compreender e ser compreendido. Que é difícil ou passivo, ou ativo ou ideal. Qual é o domínio entre o espaço atemporal e os campos resultantes entre indefinições e definições ligado à autonomia? Entre o campo interplanetário,
ok?